Capítulo 5. Edificando uma casa com sabedoria. Com a sabedoria se edifica a casa, e, com o entendimento ela se estabelece. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. O sábio é mais poderoso do que o forte, e o inteligente do que o que possui a força. Provérbios 24, 3-5. Amor e reconciliação versus sensualidade e separação. Estes dois pares de palavras são inseparáveis, pois estão sujeitos à lei de causa e efeito. Ao analisarmos o livro de Oséias, percebemos que Deus não se mostrava indiferente ao povo por causa de seus pecados. Ele declara claramente sua intenção: "E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor." Oséias 2:20. Deus manifesta não apenas seu amor fiel e incondicional, mas também seu coração paciente e perdoador, quando, depois de Oséias ter sido abandonado por sua esposa, recebe a orientação divina para procurá-la novamente. "E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas." Oséias 3:1. Deus insiste em investir na aliança com seu povo. Ele ama o casamento. Sua motivação é reconciliação, fidelidade paciente e amor. Amor sólido, rico em perdão, sabedoria e compromisso. Deus jamais optou pelo divórcio, pois é um Deus flexível, reconciliador e paciente. Sua perfeição não aceita intolerância, mas se revela por longanimidade, paciência e pelos frutos do Espírito. Reconciliação, a essência da redenção. A essência da redenção que o Evangelho oferece está no espírito da reconciliação. O divórcio é permitido apenas para aqueles que, de forma implacável, endureceram o coração diante de Deus em um relacionamento. Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Mateus 19:8. O comprometimento com a sensualidade gera dureza de coração, que pode levar fatalmente ao divórcio. Jesus deixou claro que o divórcio nunca fez parte do propósito original de Deus para o homem. Isso não significa que Deus deixa de amar ou de ter um plano para essas pessoas. Deus sempre tem um plano para os que saem do plano. Seu amor é persistente até o fim. Se não fosse assim, estaríamos irremediavelmente perdidos. Pessoas divorciadas não devem ser condenadas, nem enaltecidas, mas sim guiadas com sabedoria para alcançar a aprovação de Deus. Sabedoria, o alicerce do lar. A sabedoria é a coisa principal. Provérbios 4:7. Uma das consequências mais graves da sensualidade é o comprometimento da sabedoria. Sempre que a Bíblia aborda a construção de um lar, a referência é a sabedoria. A sabedoria é a coisa principal. Provérbios 4:7. A sabedoria já edificou a sua casa. Provérbios 9:1. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola, guiada pela sensualidade, destrói o alicerce. E interessante notar que, a principal coisa que destrói muitos casamentos não é a falta de afeição, o adultério, ou, até mesmo, a incompatibilidade de gênios. Mas, antes, a falta de sabedoria para resolver pequenos conflitos do dia a dia que tendem a se maximizar, tornando o relacionamento insuportável. Esta falta de sabedoria, com traços de inveja amargurada e sentimento faccioso, é denominada por Tiago de sabedoria carnal e diabólica. Ou seja, isto é a essência do assédio do espírito de sensualidade, perturbando um relacionamento com o propósito de levá-lo à falência. Sabedoria é uma unção que vem como consequência das influências espirituais a que nos submetemos, devido aos valores que verdadeiramente escolhemos e contraímos. Se nos subjugamos à sensualidade, que é uma perversão do amor, nossa sabedoria será carnal, sensual e diabólica. Esta sabedoria nos destrói. Se nos submetemos ao amor de Deus, que foi expressado pelo sacrifício de Jesus, seremos ungidos pela sabedoria que vem do alto, e estaremos assessorados por uma engenharia celestial para edificarmos nosso lar. Esta sabedoria constrói a vontade e o propósito de Deus. Edificando uma casa. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu:
Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse-lhe um deles: Digna-te de ir com os teus servos. E ele respondeu: Eu irei. Segundo Reis 6, 1-3. O casamento na prática não é algo tão simples como gostaríamos que fosse. Não dá para resumir naquele desfecho romântico dado por muitos filmes, e foram felizes para sempre. Acho muito interessante esta passagem da vida de Eliseu onde, um de seus discípulos, ao edificar uma casa, perdeu o ferro do machado que, ao se soltar do cabo, caiu dentro do rio Jordão. Uma casa de profetas, uma igreja, é construída com machados, ou seja, através de casais e casamentos bem ajustados. Neste sentido, é necessária muita restauração, o que não é uma tarefa meramente natural. Precisamos da palavra profética personificada aqui por Eliseu, ou seja, da sabedoria que vem do alto, para prover o encaixe necessário e manter uma postura de reconciliação. Restaurar ou ajustar um relacionamento, de tal forma a proporcionar uma atitude eficiente de amor e serviço, exige um entendimento renovado pela sabedoria divina. O machado é um símbolo do casal. O cabo e o ferro. Separados, eles têm muito pouca utilidade. Juntos, eles produzem uma ferramenta capaz de construir uma casa. E esta casa é a profecia de uma igreja poderosa. O casamento é a arte de unir duas pessoas com natureza e passado totalmente diferentes, ferro e madeira, visando um propósito maior, que é a família. Neste caso, Deus precisou mudar a natureza do ferro, fazendo-o flutuar, para que o ajuste fosse conseguido. A unidade tem o seu preço. A aliança tem o seu preço. A parceria tem o seu preço. Relacionamentos têm o seu preço. A unidade custa caro. Casamentos exigem mudanças. Com certeza, no casamento, Deus vai fazer este milagre de mudar a natureza. É necessário lançar o madeiro no lugar certo para fazer o ferro flutuar. Aplicar a cruz. A cruz de Cristo detém a sabedoria de Deus que muda a nossa natureza. Quando aquele madeiro foi lançado no lugar certo, o ferro flutuou. É necessário voltar nestes pontos, onde o ferro tem afundado, onde espiritualmente o casamento está sendo perdido. E, quando aplicamos a cruz, o milagre da reconciliação acontece. Para aqueles que a palavra da cruz é loucura, há muito pouca ou nenhuma esperança de um casamento próspero. O casamento é um xeque-mate de Deus no nosso orgulho e egoísmo. Casamento é o grito da interdependência. Interdependência e morte. Não há mais lugar para a independência. Aqui começam as mudanças. É impossível unir duas pessoas num casamento abençoado por Deus, sem que seja necessário mudar a natureza delas. Nas bodas de Caná, esta foi a mesma mensagem que o primeiro milagre de Jesus nos ensina quando ele transforma a água em vinho. A coisa mais imediata num casamento são problemas. Na própria festa do casamento, uma dificuldade ocorreu. E o que Deus quer demonstrar com isto é que Ele deseja mudar nossa natureza. A felicidade no casamento acontece quando nossa natureza é mudada por Jesus. Só Ele pode dar cor, sabor, suavidade e alegria num lar. Essas coisas são frutos da nossa transformação. Em vista disto, é necessário ressaltar o grande segredo que faz um casamento dar certo. Primeiramente, é necessário frisar que esse elemento não é a paixão. Isto pode parecer muito estranho e pouco romântico, mas é verdade. A paixão, apesar de ser o que inicialmente atrai um casal, muitas vezes, é uma ilusão que dura pouco. Ela é só a faísca inicial. O que um casal precisa mesmo é a sabedoria da cruz. Todo tesouro de que precisamos vem pela verdadeira sabedoria, que proporciona um relacionamento sólido de amor. 7 colunas do lar. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Provérbios 9:1. Tiago nos revela de maneira bem prática estas 7 colunas. Da sabedoria. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura. 1. Pacífica. 2. Moderada. 3. Tratável. 4. Cheia de misericórdia e de bons frutos. 5.
sem parcialidade. 6. E sem hipocrisia. 7. Tiago 3,17. A sabedoria já tem o nosso lar pronto. Já tem a receita de um casal estruturado e o projeto de uma família abençoada. Esta estrutura é composta de 7 colunas, as quais Tiago bem especifica. 1. Primeiramente pura. Pureza hoje é uma palavra quase dinossáurica, ou seja, praticamente extinta. Traduzindo melhor, pureza equivale ao temor do Senhor, que é o princípio, ou o carro-chefe da sabedoria. A palavra pura, no original se refere a uma pessoa incorruptível, que não se vende, que não negocia seus valores. Um casal precisa estar batizado nos mesmos valores do reino de Deus. Aqui está a raiz de muitos desentendimentos crônicos. É necessário um acordo no sentido de amar o que Deus ama e aborrecer o que ele aborrece. Pureza fala não apenas de valores e princípios, mas, acima de tudo, de motivações santificadas pela disposição de humildade e renúncia. Pureza vem de uma visão do nosso coração. Quando Deus nos mostra o nosso próprio coração com as suas sutilezas. Se você é sábio, jamais irá comprometer sua integridade. Sem isto não se pode falar nas outras colunas do lar edificado pela sabedoria, ou seja, primeiramente pura. Pureza, integridade de caráter é o ponto de partida. 2. Pacífica. A paz é a marca do Filho de Deus. E onde se semeia o fruto da justiça. Não existe justiça sem um coração pacificador. A ira humana não opera a justiça de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A paz sugere um espírito de reconciliação familiar. Coloca-nos em contato com a identidade de filhos, debaixo de um ambiente de revelação da paternidade divina. Isto nos coloca diretamente em contato com a nossa herança. Para se edificar um lar, precisamos aprender com o coração de Deus o que é ser um pai. A sabedoria ensina que a chave para isto é um coração pacificador. A palavra de ordem é reconciliação. 3. Moderada. Moderação vem da humildade. Alguém que, quando provocado, não reage, mas age com respeito e entendimento. É alguém que não tolera a contenda. Não está neutro em relação à contenda. Está na posição de inimigo de contendas. Se você não tem domínio próprio, pode ser que tenha demônio próprio. Isto pode parecer uma piada, mas é extremamente sério. E tem levado muitos casamentos à ruína total. Paulo adverte: iraí-vos, e não pequeis. Efésios 4:26. Satanás sempre entra pela porta do descontrole. A ferramenta predileta usada pelo inimigo para destruir casamentos é a contenda. Com um pouquinho de orgulho já mordemos a isca. O ressentimento se instala e a vingança exige espaço. A supervalorização de situações irrisórias, o perfeccionismo, a rigidez e o endeusamento de regras particulares açoitam impiedosamente um relacionamento, transformando o lar num ringue e o casamento em divórcio. A moderação e o equilíbrio vão estabelecer limites onde o respeito mútuo será preservado. A moderação também traz a longanimidade, que pode ser definida como a capacidade de não exigir mudanças imediatas. Antes, acreditar nesta mudança com paciência. 4. Tratável. O casamento é uma ferramenta divina afiada para trabalhar a nossa alma. Prepare-se para ser redutível e tolerante. Esteja aberto para Deus mexer em feridas e fraquezas que, até aqui, Ele nunca mexeu. Mas, que a partir do casamento, certamente mexerá. Problemas que o próprio casamento vai trazer à luz, como uma oportunidade de amadurecimento emocional e espiritual. Exige identificação, e identificação exige redutibilidade. Aqui é onde entra o verdadeiro amor. Ao casar, os noivos estarão num novo nível de tratamento, quebrantamento, responsabilidade, consequentemente, maturidade. 5. Cheia de misericórdia e bons frutos. Onde tem misericórdia, sempre haverá bons frutos. Misericórdia fala do coração de Deus pelas pessoas. No literal, significa colocar o coração nas misérias de alguém. Misericórdia pode ser definida como não receber o mal que merecíamos, que é uma consequência da graça divina,
que pode ser definida como receber o bem que não merecíamos. É desta forma que temos sido ministrados por Deus. Isto nos compromete com o amor. Portanto, todas as vezes que estendemos uma graça menor que a que temos recebido, exibimos a injustiça. É necessário, portanto, abrir mão dos próprios conceitos e preconceitos em relação à pessoa. Perdoar incondicionalmente. Perdão tem que ser um estilo de vida. Também é fundamental renunciar ao que queremos, ou como queremos que o outro seja. É uma identificação profunda com a necessidade alheia. Deixe o próprio Deus te mostrar como Ele está vendo a outra pessoa em cada situação. Misericórdia expressa o poder da compreensão divina e a sua capacidade de respeitar os momentos infelizes. Este pilar não pode faltar no casamento. 6. Sem parcialidade. Não existe submissão sem missão. E não existe missão sem submissão. O marido precisa estar em contato com a visão de Deus para sua vida. Caso contrário, ele vai produzir insegurança no coração de sua esposa. Submissão significa desempenhar a missão de ajudar alguém na sua missão. Por isto, a principal responsabilidade de uma esposa é entender qual é a missão do seu marido. Se uma mulher não pode se casar com a visão de um homem, não deve se casar com esse homem. É necessário que eles andem juntos. Visão exige acordo e entrosamento. A parcialidade impede duas pessoas de caminharem numa visão. Saber respeitar as diferenças é fundamental para uma parceria dar certo e produzir o melhor fruto. Esforços precisam ser sabiamente coordenados. Nossas diferenças não podem ser um problema. Precisamos desenvolver uma visão profunda e abrangente de complementabilidade. Esta é uma grande lição que o Machado também nos dá. Outro aspecto da parcialidade é o julgamento temerário e precipitado. Uma análise incompleta ou tendenciosa da situação sempre nos leva a conclusões erradas. Conclusões erradas nos levam a decisões injustas. Um compromisso com a imparcialidade é uma das maneiras mais eficientes de evitar o pecado. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e, como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O nosso ministério e a nossa vida de oração estão casados com o nosso relacionamento conjugal. 7. Sem hipocrisia. Hipocrisia é um dos maiores venenos para o casamento. Cobrar o que não se vive. A partir do princípio que ensina que o profeta não tem honra na própria casa, cobrar já é uma atitude infeliz. Cobrar o que não se vive gera um clima de indignação, hostilidade e desavença. Nada é mais inspirativo do que a força do testemunho e da oração paciente para harmonizar um lar. Conclusão. O grande clamor de Deus, o grande apelo, o grande convite, o grande peso do coração de Deus em relação a nós é que sejamos sábios. Tudo já está preparado. A estrutura, a alegria, finos manjares já estão à nossa disposição. A festa está preparada e a mesa pronta. A sabedoria convida.